Sejam bem-vindos ao workshop de novos processos dos módulos de MMSD. Espero que vocês aproveitem. O objetivo desse workshop é mostrar as principais diferenças entre as versões SAP ECC e SAP S/4HANA. Nós vamos focar nos seguintes tópicos: parceiros de negócios, transações obsoletas, Fiori para MM e outras mudanças que são relevantes. Vamos iniciar com os parceiros de negócio. Bom, podemos dizer que vai existir uma grande transformação na versão S/4HANA, onde toda a parte de cadastro do cliente, do fornecedor, da pessoa de contato, que ao invés de utilizarmos as transações da versão SAP ECC, nós vamos utilizar uma transação que se chama BP. Essa transação é responsável por agrupar toda a parte de cadastro, ou seja, eu faço um cadastro inicial e num segundo momento eu faço a extensão desse cadastro na visão de fornecedor e também na visão de cliente. Nesse slide, eu quero exemplificar a questão da ampliação das funções, de onde eu parto de uma função inicial e é aí onde eu trato de toda a parte de endereços, da parte de e-mails, telefones, enfim, dos dados cadastrais. E a partir das roles, que são as funções em português, eu faço a expansão, por exemplo, aqui na visão de cliente. E eu posso fazer também a expansão desse mesmo parceiro de negócio na visão de fornecedor. Dessa forma, eu não preciso duplicar o cadastro, eu consigo cadastrar um único fornecedor, um único parceiro de negócio, expandindo as versões e as visões de fornecedores e clientes. Olhem só, vejam aqui, eu tenho um exemplo de integração onde basicamente, a partir do momento que eu faço a criação de um parceiro de negócio com o agrupamento Z001 e eu faço a expansão para um cliente onde eu posso fazer uma determinada configuração e também onde internamente será criado um cliente com um grupo de clientes Z1, 2 e 3 e da mesma forma eu posso utilizar esse mesmo parceiro de negócio para também expandir ao grupo de fornecedores Z4, 5 e 6. Sendo assim, essa amarração, essa conexão, eu posso fazer internamente, porque o Mignow executa essa configuração de uma forma automática. Tudo bem até aqui? Então, prosseguindo, as principais roles, de novo, as funções que nós utilizamos são essas 5, no que se refere à parte de fornecedores e clientes. Então, a 000 seria a função geral, que, como eu falei anteriormente, é responsável pela parte de cadastro, que, em outras palavras, é responsável pela parte de endereços, telefones, nomes das empresas e dados fiscais, como CPF para pessoa física ou CNPJ para pessoa jurídica. E, num segundo momento, eu faço ampliação com as funções de compras, por exemplo, que tem a função FLVN00. E neste caso, eu estou fazendo uma expansão na visão de fornecedor para a contabilidade financeira. E a FLVN01, expandindo esse parceiro de negócio na visão de fornecedor para a visão de compras. Dessa forma, se aplica também para a parte de vendas, onde existe uma role, de novo função, FLCU00, voltada para a contabilidade financeira e também uma visão FLCU01, voltada para a visão de vendas. Bom, tudo é bem semelhante ao processo de cadastramento que vocês têm na visão ECC para fazer o cadastro de empresa, onde vocês colocam a conta de conciliação, a forma de pagamento e tudo mais. E depois vocês preenchem com os dados de compras em níveis de organização dessas compras. A seguir, eu vou exemplificar as funções através de imagens e através de prints, usando as funções. Aqui, eu uso a função 000, que, como eu mencionei há pouco, é responsável pelo cadastro básico do parceiro de negócio. Depois dessa ação, eu crio uma visão que será vista como FLVN00, responsável pela visão de empresa. Então, nesse caso, é aqui que eu informo qual a empresa que eu vou cadastrar, a conta de conciliação, a administração de tesouraria e também serão destacadas as transações de pagamento, que seria, neste caso, a parte de forma de pagamento. A função FLVN01 é responsável pelo cadastro no âmbito de organização de compras. Agora, falando de clientes, eu tenho a função FLCU00, que é voltada para a parte da conta de conciliação, voltada para a parte de cadastro referente à empresa. E também a FLCU01, voltada para os dados específicos na visão de vendas. Ok?
Bom, um outro ponto que é importante e que vale destacar é o de para. Aqui nós temos um modelo, um exemplo que pegamos de um dos nossos clientes, mas vale lembrar que esse alinhamento vocês fazem na fase do Explore, onde basicamente existe um grupo de clientes com o respectivo grupo de BP e da mesma forma o fornecedor com um grupo de fornecedores com os respectivos agrupamentos de BP, ou seja, a partir do momento que eu crio um grupo Z003, internamente será criado um grupo de clientes 001. Veja um exemplo neste slide. Provavelmente já foi feito esse alinhamento com o time do Mignal durante a fase Explorer. E somente aqui, apenas para ressaltar essa questão do deparo, ok? Continuando, vale aqui ressaltar um outro ponto que os clientes questionam muito, que seria em qual momento nós utilizamos o BP. A numeração do BP, a numeração do fornecedor e a numeração do cliente, para quando nós formos atualizar alguns dados cadastrais, e é aí que vamos utilizar o número do BP e não mais o número do fornecedor para fazer essa manutenção. Da mesma forma, supondo que eu queira alterar um dos dados cadastrados ou cadastrar o endereço de um cliente, eu vou informar o número do BP para fazer essa manutenção e/ou atualização. Nesse caso, eu posso utilizar o número do cliente para procurar o BP e a partir da numeração do BP eu faço essa atualização. Mas vale lembrar, porém, no processo de compras, eu vou utilizar o número do fornecedor, porque pode acontecer que exista uma desarmonia entre a numeração do fornecedor e o número do BP. E se a numeração do fornecedor, por exemplo, for 1 e a numeração do BP for 1000, nós vamos, neste caso, para criar um pedido de compra, utilizar a numeração 1 e da mesma forma vai acontecer para o processo de venda. Ou seja, nós vamos utilizar a numeração do cliente ao invés de utilizarmos a numeração do BP. Um outro ponto importante é que no S4HANA nós conseguimos fazer uma determinada configuração que vai nos permitir criarmos um parceiro de negócio a partir do cadastro do fornecedor ou do funcionário via transação de HCM. Em outras palavras, a partir do momento que eu fizer um cadastro lá em HCM usando o mini-HR, eu consigo fazer uma configuração que vai me permitir criar um parceiro de negócio de forma automática. E por isso é importante que vocês nos avisem da necessidade de se fazer essa configuração para que nós possamos finalizarmos e efetuarmos esse tipo de configuração. Agora vocês vão assistir a uma demonstração do passo a passo de como nós criamos um BP na visão de fornecedor e também na visão de cliente. Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar como podemos criar e modificar os dados básicos de parceiro de negócio. Inicialmente, eu vou acessar a transação BP e quando eu faço isso, aparece essa tela. Em seguida, eu tenho que selecionar uma dessas três opções. No nosso exemplo, eu crio uma empresa que no caso seria uma organização. Uma nova tela vai aparecer e no canto superior eu vou preencher algumas informações básicas, que seria a função parceiro de negócio geral 0000, onde temos a visão inicial do parceiro de negócio. E a seguir, eu vou preencher o grouping, que pode variar de acordo com cada cliente. Mas nesse exemplo, eu vou selecionar esse grouping, Z014. Agora eu vou informar alguns dados básicos de cadastro, que seriam o nome, termo de pesquisa, dados de endereço, e logo abaixo eu vou informar o idioma e aí eu posso informar também o telefone e o e-mail se eu quiser. Feito esse cadastro inicial, eu vou partir para a aba de identificação. Nesse campo de identificação, a gente vai preencher o setor industrial e abaixo nós preenchemos os dados fiscais. Nesse exemplo, eu vou informar os dados fiscais do Brasil.
e aí eu salvo. E quando eu clico neste botão salvar, é gerada uma numeração. Caso eu queira pesquisar esse parceiro de negócio criado, eu clico nesse ícone de pasta, informo o número do BP, ou eu posso utilizar esse ícone para efetuar uma pesquisa. Em seguida, o número do parceiro, eu clico em Start e vai retornar para este canto inferior. Caso eu queira fazer alguma modificação, eu clico novamente e faço a modificação clicando neste ícone aqui. Clico em salvar no momento em que eu quiser finalizar a manutenção. Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar como se cria e como se efetua a manutenção de um fornecedor. Para começarmos, a gente vai partir de um parceiro de negócio já criado com os dados básicos, e aí agora eu vou expandir para as duas visões de compras. De início, eu vou criar essa visão FLVN00, que corresponde à visão financeira, e aí depois eu vou criar a função FLVN01, que corresponde à visão de suprimentos. Vou selecionar essa primeira visão, e aí depois vou selecionar no canto superior o ícone da Company Code. Aqui eu vou informar os dados da Company Code. Nesse momento, vou preencher alguns dados referentes a Account Management. A seguir, vou preencher a segunda aba referente às informações de pagamento. Clico em salvar e é gerada a numeração a partir deste momento. Aí eu clico no ícone de salvar e é gerada a numeração interna do fornecedor. Depois eu vou criar a visão de compras selecionando essa row. Clique em Purchasing e aí aqui eu vou informar a organização de compras e aqui eu vou informar e vou preencher os dados básicos de compra, clico em salvar e a visão de compras é criada. Caso eu queira efetuar a manutenção, eu posso selecionar a row anteriormente criada e posso selecionar a visão de compras e efetuar a manutenção. Se eu quiser expandir esse parceiro de negócio para uma outra empresa, é só selecionar o Company Code e selecionar o ícone de Create para criar uma nova empresa. Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar como se cria e executa a manutenção de um parceiro de negócio na visão de vendas. Inicialmente, eu vou selecionar um parceiro de negócio que eu já fiz o cadastro básico e a seguir eu vou criar as duas visões de vendas que representam essas duas rows, FLCU00, que corresponde à visão de empresa financeira, e a FLCU01, que corresponde à visão de vendas. Vou selecionar a primeira, clico no ícone de Company Code, seleciono a empresa e preencho os dados financeiros. A seguir, informo os campos adicionais obrigatórios, que variam de cliente para cliente, e após o preenchimento, eu clico em salvar. Nesse ambiente demo, o SAP sugeriu o preenchimento de outros campos adicionais na aba inicial, então eu clico em salvar. O próximo passo envolve a criação da visão de vendas. Nesse caso, eu seleciono a row
FLCU01 e na sequência eu vou clicar no ícone Sales and Distribution. No canto superior vou informar os dados da área de vendas e vou navegando nas abas específicas de venda. O preenchimento desses campos vai variar de cliente para cliente. Na aba Partner Functions, eu vou informar os parceiros e clico em salvar. A partir desse momento, o parceiro de negócio é atualizado na visão de vendas. Caso eu queira criar ou expandir esse cliente numa outra visão, eu posso selecionar essas duas opções. Selecionar a opção de cliente para uma criação do zero ou usar o With Reference, utilizando uma outra visão de vendas como exemplo. Continuando, falando um pouco de transações obsoletas. Bem, aqui nós vamos ter as seguintes transações que se tornaram obsoletas e que podemos falar que toda a parte de movimentação de estoque, de transferência entre filiais, ou seja, movimentações que envolvem materiais, pode-se dizer que a grande maioria das transações se tornaram obsoletas. Em outras palavras, agora nós vamos utilizar a transação MIGO para fazer esse tipo de movimentação. E da mesma forma, a partir de cadastro, por exemplo, a XK01, XK02, a XK03 são transações de fornecedor e vão se tornar obsoletas. A XD01, XD02 e a XD03 são transações de cliente e vão se tornar obsoletas igualmente. Como eu já falei anteriormente, a transação de movimentação se tornou obsoleta e aqui também vale destacar a transação de estorno da MIGO, que antes era executada pela transação MBST e agora é executada através da transação MIGO. Aqui eu vou fazer uma pequena e breve introdução referente ao Fiori, uma vez que haverá um vídeo específico sobre o processo de Fiori em MM. Uma das principais funcionalidades do Fiori é que esse processo vai tornar a interface mais amigável, além de oferecer a funcionalidade de ser uma multiplataforma. Ou seja, eu consigo, além de acessar os dados, fazer também alguns desenvolvimentos que vão permitir eu acessar outras bases de dados e as informações que são muito mais objetivas. Também consigo acessar o Fiori digitando essa transação que eu destaquei aqui. Bem, aqui seria apenas uma breve introdução, porque, como eu falei, vai haver um vídeo específico voltado para esse assunto. Continuando, vamos falar agora de outras mudanças. Podemos dizer que elas seriam: são necessárias as seguintes mudanças: a ativação do Material Ledger, ou seja, essa funcionalidade normalmente era obrigatória, principalmente para os processos de produção para as empresas que fazem o cenário de produção. E essa configuração era obrigatória, mas agora, devido ao processamento do S/4HANA e ao alinhamento e ao aumento de performance, essa configuração se torna obrigatória, independente do segmento de atuação da empresa. Um outro ponto é a extensão do número de caracteres, que vai de 18 para 40. Isso afeta os desenvolvimentos. Atenção também para o objeto de autorização da Miro e o novo tipo de material serve, que basicamente substitui o material DM. Não é obrigatório fazer essa mudança, mas para os novos materiais, a SAP recomenda utilizar esse novo tipo de material. Bom, creio que estamos chegando ao final, mas antes eu vou deixar aqui, antes de nós encerrarmos, sugestões de fontes de estudo, caso o público-alvo sejam consultores de SAP que fazem o suporte interno da ferramenta. Chegamos ao final desse workshop e eu verdadeiramente espero e acredito que vocês tenham aproveitado e que tenha sido útil. Agradeço grandemente a oportunidade e espero vê-los em breve.